Bom, dando continuidade à nossa série sobre análise combinatória, no episódio 3, nós entramos no assunto de arranjo e a gente viu que arranjar em sequências determinados elementos significa dispor esses elementos em uma determinada ordem, e uma sequência só é diferente da outra não pela questão dos elementos que a compõem, mas sim pela ordem com que esses elementos estão dispostos. E lá a gente tinha falado sobre, então deixa eu anotar aqui, então a gente está falando sobre arranjos, e lá a gente tinha identificado alguns termos muito importantes, que é o conjunto M, onde eu vou buscar as possibilidades para compor uma determinada sequência, o Mzinho, que é a quantidade de elementos do conjunto Mzão, e o R, que é o tamanho da minha sequência, ok? Mas eu vou colocar um exemplo aqui para a gente relembrar isso. Vamos lá. No exemplo, livro do Gelson Yes, tá? O exemplo E27. Então ele fala assim: em um campeonato de futebol participam 20 times. Quantos resultados são possíveis para os 3 primeiros lugares? Pois bem, então vamos pensar aqui na solução. Nesse caso aqui, a gente não tem o conjunto M porque ele não fala quais são esses 20 times, ok? Então a gente não tem o conjunto M, ou seja, a gente não sabe o nome desses elementos, ok? Não sabemos, mas a gente pode falar o seguinte: é o time A, o time B, o time C, o time D, então mentaliza isso aí, tá? Até chegar o 20º time. Então essa é uma coisa. Agora, o Mzinho a gente sabe, porque o Mzinho é a quantidade de elementos do conjunto M, ou seja, a gente tem 20. E ele pede para que a gente monte sequências das possibilidades para os 3 primeiros lugares. Então, isso significa que o nosso R é igual a 3. Ok? Então, a gente tem isso aqui. Bom, o esquema que a gente estava adotando para resolver é... Beleza, então vamos colocar aqui as etapas desse processo. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E aqui a gente vai colocar, para cá eu tenho 20 possibilidades, usei uma, para cá eu tenho 19 possibilidades, usei outra, para cá eu tenho 18 possibilidades. E aí eu vou multiplicar, eu não sei quanto é que dá esse total aqui, mas esse total seria a quantidade de possibilidades para arranjar 20 times em 3 vagas. Uma vaga para primeiro lugar, uma vaga em segundo lugar, uma vaga para o terceiro lugar. Beleza? Então, isso é a forma com que a gente vem resolvendo. Agora, existe uma peculiaridade dos arranjos, que é quando o R é igual ao M. Lembrando, né? O R, lembrem disso. O R, ele está nesse intervalo aqui, ó. Ele está nesse intervalo. Ele pode ser no mínimo 1, no máximo o próprio valor, né, o próprio tamanho do conjunto M, ou seja, o número de elementos do conjunto M, ok? E isso dado também no vídeo do episódio 3, tá? Que foi o episódio passado. Beleza. Então, pensando nisso, a gente vai para um caso, que é um caso particular do arranjo, que se chama permutação. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a permutação. Eu estou voltando aqui só para copiar esse episódio 3, para quem, né, for pegar o vídeo meio que na metade. Então, vamos lá. Permutação. Tá. O que seria a permutação? Ela é um caso muito peculiar do arranjo, ou seja, uma sequência é diferente da outra não pelos elementos que a compõem, e sim, ou melhor, não só pelos elementos que a compõem, e sim pela ordem que esses elementos estão, ok? Então, vamos pensar no seguinte. Eu vou colocar aqui um exemplo muito específico de permutação. Ah, e deixa eu só colocar aqui, que na permutação, o R é igual ao M. Ok? Então, tem um exemplo clássico de permutação que se chama criação de anagramas, tá? O que seria anagrama? Anagrama são termos, certo? Palavras com sentido na nossa língua ou não, formadas com as mesmas letras de uma palavra
dada. Então, por exemplo, eu vou montar o anagrama aqui da palavra uva. Uva. Então, quais seriam esses anagramas? Então, vamos lá. Eu posso montar uva, uave, certo? Eu só estou trocando a ordem dos elementos, ok? Posso fazer voa, vaú. Tá vendo? As letras são as mesmas, eu estou mudando somente a ordem dessas letras, ok? Beleza. O que mais? Eu posso fazer começando por A, né? A, vu e a, uve. E vocês vão notar que eu não consigo fazer mais do que isso, ok? Então, uva, uave, voa, vaú, avu e auve. Para você ter ideia, aqui nós temos 6 sequências diferentes, ou seja, 6 anagramas da palavra uva. Se a gente for montar, aqui é pela árvore, tá? Se a gente for montar da forma que a gente já estava fazendo, então imagina, ó, quem vai ser a primeira letra, quem vai ser a segunda e quem vai ser a terceira. Bom, para a primeira letra eu tenho 3 opções, U, V ou A. Usei uma, para a segunda só tenho 2. Usei uma, para a terceira só me sobrou uma. Na hora que eu multiplicar isso aqui, eu vou obter 6 possibilidades para os anagramas da palavra uva, ok? Então, anagrama é um caso particular do arranjo quando o R é igual a M, porque aqui o que é que acontece? Eu tenho o M igual a 3, porque eu tenho 3 letras, e eu tenho 3 vagas na sequência, tá vendo? Então, o M é igual ao R, beleza? Aí, pessoal, entra um conceito, né, principalmente nas permutações, entra um conceito que é muito importante chamado fatorial. Então, o que seria esse bendito desse fatorial? Tá? Notem a multiplicação que eu fiz aqui nesse caso. Ó, comecei com o 3, depois eu fui para o 2, depois eu fui para o 1. Ou seja, eu estou pegando sempre o fator anterior, subtraindo uma unidade e criando o fator posterior. Ó. 3 menos uma unidade, 2 menos uma unidade, 1. Então, isso aqui é o que a gente chama de fatorial. O 3 vezes 2 vezes 1, eu posso chamar de 3 fatorial. Então, como é que eu calculo 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6, ok? Então, fatorial é isso. Se a gente for extrapolar isso aqui para uma coisa genérica, como é que vai ficar? Então, vamos lá. Então, por exemplo, se não fosse 3, se fosse um número n, como é que eu calculo n fatorial? Bom, n fatorial ficaria assim, ó, n vezes o n menos 1, por quê? Porque do fator anterior eu retiro uma unidade, vezes n menos 2, e eu vou avançando nisso aqui até fazer n menos n, n menos n. Ora, se a gente for reparar, aqui eu tenho n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes n menos 4, até chegar a n menos n. Só que n menos n é 0 fatorial. E 0 fatorial, por definição, é igual a 1. Ok? Então, 0 fatorial é igual a 1. Ok? E aí, eu quero aproveitar e colocar aqui a definição de fatorial lá do livro do Gelson. Vamos lá. Ele coloca uma definição de permutação de m elementos e olha como é que ele calcula o resultado dessa permutação. A gente fez uma permutação de 3 aqui, para a palavra uva. E se não fossem 3, se fossem m elementos? M vezes m menos 1, vezes m menos 2, vezes m menos 3, 3, 2, 1, porque o final vai dar isso. Até o 0 fatorial. O 0 fatorial é sempre igual a 1, ok? Então não pode esquecer disso, ok? Nós vamos fazer um exemplo usando o fatorial, que é bem tranquilo de se fazer quando a gente entende o que é o fatorial. Deixa eu já falar algumas coisas. Não existe fatorial de número que não seja inteiro e não existe fatorial de número negativo, ok? Então, o fatorial são dos números naturais, ok? O m tem que ser natural, ok? Então, são sempre números inteiros e positivos, ok? Beleza. Então, vamos aplicar esse conceito aqui do fatorial em um exercício para que a gente entenda como que a gente está fazendo esse negócio. Vamos lá? Olá, tudo bem? Espero que você esteja gostando desse vídeo e que você já seja um inscrito do canal.
Caso contrário, por favor, se inscreve no canal, aciona o sininho e, se está acompanhando o vídeo e está gostando, não esqueça de deixar seu like. Esse like é o que vai dar relevância a esse vídeo e, portanto, a esse canal. E esse canal acaba chegando a mais gente e esse é o nosso propósito, atingir o maior número de estudantes possível. Além disso, óbvio, você pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, falar que o canal está sempre pronto a ajudar aquele que está buscando ajuda e, mais do que isso, pessoal, de repente divulgar uma campanha do canal que está no Apoia-se, está aqui na descrição desse vídeo, para que esse canal aqui consiga cada vez mais apresentar para vocês um material de qualidade. A gente não está buscando fortuna dentro do YouTube, muito longe disso, mas a gente quer colocar para você realmente vídeos de qualidade cada vez mais e mais frequentes, justamente porque os problemas de interpretação e falta de aprendizagem acontecem todo dia, ok? Então, vamos continuar aqui no vídeo, espero que você acompanhe aí até o final e realmente nos ajude a atingir o maior número de pessoas possível. Um forte abraço e vamos com o vídeo. Tchau! Então o exercício é esse daqui, ó. Com relação à palavra teoria, quantos anagramas existem? Quantos anagramas começam por T? Quantos anagramas começam por T e terminam com A? Quantos anagramas começam por vogal? E quantos anagramas têm as vogais juntas? Lembrando, anagramas são palavras com sentido ou sem sentido na nossa língua que a gente faz com as mesmas letras da palavra em questão. No caso aqui, teoria, tá? A primeira coisa que eu vou chamar a atenção é que teoria não tem letra repetida. Quando for com repetição, eu vou montar um outro vídeo para a gente falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Qual a solução? Então vamos primeiro para a letra A, obviamente. Então, quantos anagramas existem? Bom, então eu vou montar aqui, ó, da forma que a gente estava fazendo, né, pelo princípio fundamental da contagem. Então, 6 vagas, porque são 6 letras. T, E, O, R, I, A. Então, quantas opções eu tenho para a primeira? Bom, eu tenho 6. Quantas opções eu tenho para a segunda? Tendo usado a primeira, 5, 4, 3, 2 e 1. E a gente sabe que aqui a gente multiplica, e multiplicando, nós vamos ter 6 fatorial. Por que 6 fatorial? Porque nota, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nota, o M é 6. 6 menos 1, 5. 5 menos 1, 4. 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0 fatorial. Só que 0 fatorial é sempre igual a 1. Então a gente nem leva em consideração, ok? Então é 6 fatorial. E essa resposta de 6 fatorial, se a gente for fazer a conta aqui, isso aqui vai dar 720 anagramas da mesma palavra que a palavra teoria. Ok, pessoal? Então, 6 fatorial. Isso simplifica muito o cálculo quando a gente entende fatorial e depois nós vamos aplicar isso em arranjos, para você ver que o fatorial também é aplicado em arranjos, ok? Mas vamos lá, vamos para a letra B. Quantos anagramas começam por T? Então, vamos lá. Bom, então, a primeira eu não tenho opção, ela começa por T e sobram 5 vagas. 5 vagas para quantos elementos? Para 5 elementos. E depois usei 1, 4, usei outro, 3, usei outro, 2, usei outro, 1. Como eu tenho que multiplicar, cada número desse vira um fator da multiplicação. Por isso que a gente chama fatorial. Portanto, agora eu tenho 5 fatorial. Se a gente fizer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Então, aqui eu tenho 120 números. Até aí, tudo bem? Então, vamos para a letra C. Na letra C ele fala assim, ó, quantos anagramas começam por T e terminam por A? Vou pegar um quadro mais limpinho aqui, né? Então, letra C. Começam por T, terminam por A. Então, ó, 1, 2, 3, 4, A. Começam por T, terminam por A. Beleza. Para a segunda letra aqui eu tenho quantas opções? 4, porque eu já tirei o T e o A. Para outra, 3. Para outra, 2. Para outra, 1. Isso aqui, como eu tenho que multiplicar, vai dar 4 fatorial. E 4 fatorial é igual a 24. Basta multiplicar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Letra D. Vamos para a letra D. Letra D ele diz assim, ó, quantos anagramas começam por vogal? Tem que começar por vogal. Beleza, então, primeira letra, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Bom, quantas opções eu tenho para a primeira? Eu tenho que ver quantas vogais eu tenho. Eu tenho o E, o O, o I e o A. Eu tenho 4.
Ok? A segunda letra pode ser vogal ou consoante, porque ele não fala nada, não tem nenhuma restrição. Como eu já usei uma letra para compor a primeira, me sobram quantas letras no total para a segunda letra? 5. Usei uma, 4. Usei outra, 3. Usei outra, 2. Usei outra, 1. Se vocês repararem, esse 4 vem para cá. E a multiplicação desses outros fatores é o 5 fatorial. Como a gente já tinha feito antes, e 5 fatorial é 120, 4 vezes 120, 480. Beleza? E aí vamos para a letra E. Letra E. Quantos anagramas tem vogais juntas? Então essa é uma pegadinha, pessoal, e eu tenho um método para resolver isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. O E, o O, o I e o A, eu vou transformar em uma única letra, como se eu estivesse somando 4 letras e criando uma só, e eu vou chamar essa letra aqui de asterisco. Ok? Então a palavra que antes era teoria, agora vai ser formada só por T, por R e por asterisco, porque todas as vogais foram transformadas em asterisco. Ok? Então agora eu só tenho 3 letras. Quantas alternativas eu tenho para a primeira? 3. Quantas alternativas eu tenho para a segunda? 2. E quanta alternativa eu tenho para a terceira? 1. Isso aqui vai dar o quê? 3 fatorial. Ok? Beleza. Tá, mas e as vogais? Essas vogais, que são 4, elas podem ser permutadas dentro dessa letra asterisco. Então, eu posso ter E, O, I, A, E, O, A, I. E por aí vai. Ou seja, isso aqui me dá uma permutação de 4. Ok? Então, dentro dessa letra asterisco, eu posso mudar as 4, posso permutar as 4. E isso me dá uma permutação de 4. Então, vai ficar 3 fatorial vezes 4 fatorial. 3 fatorial, 6. 4 fatorial, 24. 6 vezes 24, 144. Anagramas diferentes com as vogais juntas. Beleza? E é o seguinte, pessoal. Como última etapa desse vídeo aqui, que já está longo frente aos outros episódios, mas precisava ser, porque eu precisava colocar permutação junto com fatorial, senão fica muito complicado, eu vou trazer aqui uma definição de como calcular arranjo, ou seja, não necessariamente o R é igual ao M, usando fatorial. Vamos lá? Então, ó, no Gelson, ele coloca aqui a definição para o cálculo do arranjo de M elementos em sequências de tamanho R, tipo 20 times, 3x3, né? 20 times, era o Mzinho lá naquele primeiro exemplo, só que eu só tinha lugar para 3 times. Então o M era 20 e o R era 3, ok? Ele é dado dessa forma, ó, M fatorial dividido por M menos R fatorial. E aqui eu coloquei um exemplo, que é o 26, só para a gente calcular aqui de forma muito rápida como que a gente faria. Olha a letra A. Letra A a gente tem assim, arranjo de 6 elementos tomados 3x3. E aí me permitam, esse 6 é o M, esse 3 é o R, ok? Então, arranjo de 6 elementos tomados 3x3. São sequências de tamanho 3, só que eu tenho 6 elementos para concorrerem a essas 3 vagas. Então, como é que eu calculo isso aqui? Eu calculo assim, ó, 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial. Primeiro a gente tem que resolver o que está dentro do parêntese, né? Então, 6 fatorial, 3 fatorial. Bom, como é que eu resolveria isso? Eu sei que 6 fatorial dá 720, a gente já fez esse cálculo, e 3 fatorial é 6. Só que tem uma forma mais simples de se fazer isso. Observa o que é que eu vou fazer aqui, qual o truque que eu vou usar. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Isso é 6 fatorial. Agora, você concorda comigo que 3 vezes 2 vezes 1 é 3 fatorial? Então, o que é que eu vou fazer? Ao invés de escrever isso, eu vou escrever 3 fatorial. 3 fatorial. Meu símbolo de fatorial ficou horrível. 3 fatorial. Como aqui embaixo tem 3 fatorial, olha só.
corto um com o outro, e vai ficar 6 vezes 5 vezes 4, isso vai dar 120. Então, um arranjo de 6 elementos tomados 3 a 3, 120. Vamos fazer o 10, 4? Vamos fazer o 10, 4. Beleza, então vamos fazer aqui. O 10, 4. Então, eu quero um arranjo de 10, 4 a 4. É assim que a gente fala. Lembrando, quem é o M? 10. Quem é o R? 4. Ok? Beleza, então vai ficar como? Vai ficar 10 fatorial sobre 10 menos 4 fatorial. 10 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então eu vou chamar isso aqui de 6 fatorial. Por que eu vou chamar de 6 fatorial? Porque 10 menos 4 dá 6 fatorial. Cortei 6 fatorial com 6 fatorial. Tenho aqui 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. E isso vai me dar 1040. 1040. Ok? Luiz, como é que eu posso voltar para o princípio fundamental da contagem? Tudo bem. Eu tenho 10 elementos, lembrando que esse cara é M, e vou associá-los em uma sequência de tamanho 4. Então, como é que eu faço aqui? Beleza, ó. Tamanho 4. Para o primeiro, quantas opções eu tenho? 10. Usei uma, 9. Usei outra, 8. Usei outra, 7. Pessoal, é a mesma conta. Se eu multiplicar isso aqui, ó, vou obter o 1040. Eu coloquei 1040 chutando aqui. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. 720 vezes 7, 1040. Tá vendo? Ó, dá o mesmo resultado. Só que a gente vai ver que, avançando no assunto, é muito melhor fazer pela fórmula do arranjo, ok? O interessante é que quando R for igual a M, a gente cai na fórmula da permutação, tá? Quando M for igual ao R, tá? Só que eu vou colocar aqui, vou deixar aqui para vocês o resultado da letra C e da letra D, para que você resolva em casa e comente aqui para mim, Luiz, consegui, não consegui. E aí, se você não conseguir, eu vou mostrar para você como é que faz, tá bom? Então, a letra C, que é o 21 a 1, ele dá 20. A resposta vai dar 20. E o 12, 2 a 2, vai dar 132? Deixa eu ver se é 132, pessoal. Eu acho que é 132. Então, esse aqui vai ficar 132, ok? Deixa eu fazer a conta rápida aqui. Por favor, me permitam fazer uma conta muito rápida, tá? Mas é 132 mesmo, porque é 12 vezes 11, ok? Então, 132. E aí a gente fecha esse vídeo ó, com 22 minutos, mas precisava ser um pouco mais longo. Me perdoem pelo comprimento desse vídeo, mas precisava ser mais longo para que eu passasse para vocês com assim, detalhamento como se faz o arranjo e a permutação utilizando o fatorial. E o fatorial cai bastante em concurso, tá bom? Pessoal, um forte abraço, até o episódio 5, se Deus quiser.